Conversar aqui no programa com o Dr. Eduardo Matuísque. Ele é, entre outras funções, ele é primeiro secretário do CONCIMA. A Câmara realizou audiência pública para corrigir o plano diretor do município e a política urbana. Tudo isso é muito complicado para a gente que é leigo, né? Então, mas corrigir o quê? O que precisa ser corrigido? Nós precisamos saber. E se a gente lê lá, às vezes nem lendo a gente consegue entender, né? Por não sermos técnicos, enfim. Por isso que eu achei bacana trazer aqui o Dr. Eduardo Matuísque para que toda a população de Matão entenda o que é que está sendo mudado aí, porque qualquer passo que você queira dar de investimento, de ampliação, de imóveis, essas coisas todas e tal, de construção e tudo mais, enfim, você também fica sujeito a regras e entre tantas aí, muitas que estão dispostas exatamente no nosso plano diretor, como é chamado, que é um modo através do qual um município se organiza para se desenvolver, para crescer, para permitir que as pessoas também contribuam com esse crescimento, com seus negócios, seus investimentos, enfim, tudo isso aí. Só que visto assim, ninguém entende o que está sendo dito. Por isso que é melhor que ele mesmo explique que correção é esta no plano diretor que se pretende fazer e razão pela qual a Câmara realizou essa audiência pública. Doutor Eduardo Matuísque, com quem há muito não falo, bom dia. Bom dia, Laércio, bom dia aos seus ouvintes. Matuísque, a audiência pública tratou sobre correção no plano diretor. Que correção foi esta, afinal? Ou pretende-se fazer, né, no plano? É o seguinte, Laércio, desde janeiro, quando o Ciro Ferrari nomeou a nova composição do Conselho da Cidade, determinação do Júlio Marisken, né, que é o nosso presidente, a gente passou a ter algumas rodadas de reunião com o pessoal técnico da prefeitura, porque são eles que acabam recebendo as demandas de alteração de uso do solo e tudo que envolve o plano diretor de Matão. E nessas conversas a gente tem levantado algumas questões que precisam ser alteradas dentro da Lei 3.800, que é de 2006, e o plano foi revisado 10 anos depois, em 2016, e ao longo desse tempo ele sofreu alterações. E tem questões de duplicidade na lei e questões mesmo que precisam ser alteradas de fato. Então, nessa primeira reunião que a gente decidiu, e o primeiro lote de alterações seria justamente a readequação. Nós não estamos colocando nada novo, né, nessa audiência que foi falada no dia 18. Nós só estamos colocando o artigo onde ele estava em duplicidade e colocando ele no lugar certo dentro da lei. Porque você não precisa ter dois artigos repetindo a mesma disposição. E nós temos ainda, né, porque a lei não passou, a questão dos corredores de tráfego das avenidas e ruas de Matão. Foi definido desde 2006 que determinada rua integra um corredor comercial ou residencial, ou comercial, residencial, industrial, ou só industrial, ou indústria leve. E a gente detectou que pelo menos 8 ruas estavam em 2 corredores ao mesmo tempo. Então esse foi o primeiro levantamento que a gente fez na tentativa de corrigir. O segundo ponto, que também foi tratado, é a Praça da Bíblia. O que é a Praça da Bíblia? Em 2016, com a emenda, né, com a participação das pessoas, o senhor Márcio Valverde, que já foi vereador aqui em Matão, colocou uma proposta da criação da Praça da Bíblia, construir um equipamento público numa praça, para fins ecumênicos, né, de qualquer religião, para fazer estudo da Bíblia. E ela está em 2 artigos do plano diretor. Nós estamos colocando no lugar certo e revogando ela onde ela está no lugar errado. E um terceiro, também proposta de 2016, os alunos do INES, alunos do direito do primeiro ano de 2016, já se formaram, né? O projeto Abraçando o Lago, possibilitando que
através de uma parceria público-privada aí, e dinheiro privado, revitalize o lago, coloque pedalinho, padronize os quiosques, ofereça um local para os músicos de Matão se apresentar aos finais de semana. Não precisa nem ser uma concha acústica, que envolve muito dinheiro. Uma coisa mais simples, um palco, né? E a empresa que aceitar vai ter como fazer propaganda no local. Nós temos espaço para isso. E essa emenda também está em duas versões dentro do plano diretor. E tem outros assuntos, mas, a princípio, nesta fase dessa audiência pública do dia 18, o que a gente fez foi readequar, revogar aquilo que está em duplicidade, alterar alguma questão de texto, mas sem inovar. A gente não acrescentou nada ainda na lei. A gente vai ter outras rodadas, a gente dividiu por fase. Nós já tínhamos levantado cerca de 60 artigos que necessariamente vão ter que ser alterados. Na sexta-feira, na audiência pública, a gente tratou de 18. E são esses, mais ou menos, que eu comentei com você. Agora, essa audiência, o plano diretor não tem, de tempos em tempos, me parece que tem até uma periodicidade estabelecida? Sim. E essa audiência faz parte de uma nova revisão ou ela está acontecendo fora do período estabelecido de revisional? Na realidade, quando ele nasceu em 2006, ele dispunha uma revisão geral em 10 anos. Sim, 2016. Que foi feita em 2016. Mas, ao longo de 2016 para cá, logicamente houve alteração, porque a lei é uma questão dinâmica, né, Darcio? O direito é dinâmico, ele primeiro vira costume, para depois ele ser incorporado como lei. E diante das mudanças da cidade e das demandas, houve várias alterações. 2017, 18, 20, 21 e agora em 22. Não é a revisão geral. É aquela adequação parcial de algum artigo da lei. O grau de exigência, de um modo geral, né, contra o cidadão, já é uma coisa hoje, uma grandiosidade. Quer dizer, um negócio que hoje, para tocar um negócio, para investir, para fazer alguma coisa, já tem uma carga enorme de exigências. Digamos que ele está até saturado de tantas necessidades a serem cumpridas e obrigações e tudo mais. Basicamente, disto que vocês pretendem corrigir, isso pode resultar em mais complicadores ou em descomplicação, de um modo geral? Nessa primeira fase, a gente não alterou nada, a gente só está colocando, como eu te falei, eu vou dar o exemplo, tá? Avenida Sinhalinha Frota, Avenida Alberto Benassi, Via Orlando José Scuti, aquela que vai lá para o Clube da Bambose, elas já estavam, dentre outras, né? Elas já estavam no plano de 2006 como corredor comercial, residencial, industrial leve. Porque nós temos todo esse tipo de atividade nessas ruas. Nós temos mercado, nós temos posto de gasolina, nós temos pequeno comércio de vizinhança. E aí, em determinado momento, foi colocado também, ao mesmo tempo, que a Sinhalinha Frota, por exemplo, era residencial comercial. Então, para a prefeitura, na hora que eu vou lá e abrir uma indústria, uma pequena indústria, que eu tenho que cumprir o estudo de impacto de vizinhança, que é o EIV, que está no plano diretor, a prefeitura vai falar, mas lá só pode comércio e residência. Não, mas no outro artigo diz que pode tudo. Então ficou uma duplicidade que está sendo ruim para a demanda da prefeitura, ela não sabe qual artigo aplicar. Para o meu interesse é aquele que atender a minha atividade. Para a prefeitura, o que está na lei. E o poder público só pode fazer o que a lei manda, só que a lei está mandando fazer as duas coisas. Então, os técnicos da prefeitura levantaram essa questão e a gente, de fato, confirmou que a gente tem que deixar a Avenida Sinhalinha Frota como outra num lugar só, que é o originariamente definido em 2006. Já tem planta para isso, né? O quê? Comércio, nesse caso? Comércio, residência, indústria leve.
Entendi. Então a gente não está restringindo nem exigindo mais do que aquilo que já estava. A gente só está colocando, nessa fase, colocando os artigos, ou revivendo os artigos daquela origem, né? Originariamente de 2006. Bom, quem tem que ter um plano diretor tem que ter, né? Nós já vimos aí, vou dar um exemplo rápido aqui que pode ilustrar aquele que às vezes nem sabe o que é um plano diretor na sua essência, e quanto mais detalhes dele, né? Vou dar um exemplo rápido aqui. Por exemplo, sei lá, 15, 20 anos atrás aqui mesmo, em Matão, você tinha aqui uma escola e do lado dela tinha uma serralheria. Uma do lado da outra. O cara, quando batia a mão no esmerilho, na serra, nas coisas, a professora na sala de aula não conseguia falar. Por quê? Porque misturaram as coisas. Então, indústria tem que ter o lugar dela, comércio tem que ter o lugar dela. Num bairro, por exemplo, não dá para ser mais, nos bairros novos, pelo menos, você ter um boteco na esquina, outro no meio do quarteirão, outro lá no quarteirão de baixo, essas coisas. Você vai organizando tudo em avenidas ali, comércio e residências. Na parte interna do bairro é mais residencial mesmo, mais sossego e tal. Enfim, gente, é um exemplo curto aqui, grosseiro até pode ser, mas é para você entender como é que o plano diretor pode harmonizar interesses de modo que todo mundo tenha o seu espaço, mas que a convivência seja harmônica. Então, eu sou a favor, e acho que tem que ter medo, todo mundo sabe, que nesse caso você tem que ter um plano diretor, um organizador das intenções e até daquilo que é consumado como negócio, como seja pessoal, familiar ou comercial e tal, e todo mundo vamos conviver aí juntos. Você disse que nessa primeira fase é só ajuste e tal, porque vem outra fase por aí, Matuísque? Tem várias coisas que a gente precisa alterar. As diretrizes do município, as avenidas, aquilo que a gente pensa para o futuro de Matão, a gente precisa revisar, porque foi feita a alteração, mas os mapas não estão falando o que a lei diz, e eles têm que andar de mãos dadas, tanto que está no papel, quanto que está nos mapas. Nós temos 12 mapas do plano diretor. Então a gente está analisando, e não é um serviço fácil, porque são avenidas que a gente nem conhece ainda, é traçado novo, né? Como foi feito aqui as marginais de Matão, lá atrás, Trolese, Francisco Mastro Pietro, a Baldã Marquesan, que deram uma ideia de crescimento da cidade. Então tem vários traçados que, olhando do jeito que está escrito, você não sabe para que lado ele está indo. E aí a gente vai fazer, comparar o mapa para saber esse traçado vai até onde. Porque houve a preocupação de continuar aquilo que foi feito quando o Matão nasceu, que é dotar a cidade de avenidas mais largas fora do perímetro central, para que os carros possam circular fora do centro, que é o que hoje a gente privilegiadamente tem, né? A gente passa pelos bairros sem precisar entrar dentro da cidade, caminhões, etc. Então tem esse princípio dentro do plano diretor, e a gente quer fazer esse estudo, que também ainda não está finalizado. As coisas não acontecem por acaso não, gente. Hoje nós temos aqui em Matão, por exemplo, aquilo que seria um anel viário, composto por avenidas. Então você pega avenidas que circulam a cidade inteirinha, e entre as vias que elas cruzam, essas avenidas, que somadas fazem um círculo, vamos pegar aqui Mastro Pietro, vamos pegar Laerte Taralo Mendes, a Baldã, Trolese. Você acaba fazendo por fora do centro um trajeto por grandes avenidas, naquilo que a gente chama e pode considerar, digamos, um anel viário. Agora pode ser que, e depois a cidade passou a crescer para além dessas avenidas. Então, se a gente pensar na Trolese, há 30 anos atrás, tinha lá, o quê? Meia dúzia de lojas naquela época? Nem loja tinha. Tinha lá, uma coisinha até já tinha naquela época, padaria, eu não me lembro mais o tipo de estabelecimento. Aí tinha uma coisinha. E tava na cara que ela ia virar uma avenida importante, já dava para perceber antes. Então é nisso que o Consima, o plano diretor, pode chegar primeiro, quer dizer, começar a perceber
as avenidas aí que tem esse futuro e começar a pensar nelas de forma a organizá-las desde já, Isso. né? Então, vamos ver aqui. Você falou da Scoot, Orlando José Scoot. que vai avançando lá para além dos limites ali da Bambose. Isso. Ela começa aqui do lado de um posto de gasolina. Isso. Tem um prédio do lado de residência. Exatamente. Tem comércios lá no fundo. Tem transportadora. Entendeu? Tem casas. Nós temos uma convivência de tudo. Lá em cima, para quem vem da Faria Lima lá e chega ali na parte alta, aquela região inteira ali, com o tempo, já é hora, se já não está pensado, eu acredito até que sim, mas só para exemplificar onde é que entra a questão da organização. Então, você tem ali avenidas que ainda não estão nas suas margens ocupadas, mas que têm vocação comercial e tudo mais, e não Isso, muito você falou a longe palavra vocação correta. residencial. Você precisa Você falou harmonizar da isso palavra tudo. que a gente mais usou no plano, que é a vocação originária. Ela vai ter esse destino, não tem como não ser assim. Tá à beira da rodovia, uma avenida de entrada, claro que ela tem toda a característica de comércio, né? Então, mas você precisa organizar isso. Por isso, gente, que o plano diretor é importante, sim. E tanto quanto possível aprimorá-lo, melhor. A gente sempre fica, por isso que eu fiz aquela primeira pergunta para você, Matuísque, porque o brasileiro está cansado de obrigações, quer dizer, a vida ficou muito. E o próprio setor público paga esse preço, sofre isso também, naquilo que ele tenta fazer e trava tudo, ou quase verdade. tudo. E o cidadão também se vê, às vezes, dentro de um conjunto de regras e tudo mais que, às vezes, inviabiliza o negócio, né? Por isso que eu digo, criar mais complicadores é complicado. Agora, ajustar o que está aí e, de preferência, para melhor, sim. Muito bem, né? Nós estamos procurando adequar o texto, e você falou exatamente dessa convivência pacífica, que não é tão fácil falar. Eu já morei do lado de um bar, onde o cara parecia bang-bang, o cara colocava o cavalo no muro da minha casa. Um dia eu fui na janela do quarto, o cavalo estava olhando para mim. Né? Agora, Matuísque, me diga uma coisa. Faz tempo já. Nesse particular, então, que tudo isso seja adotado num novo conjunto habitacional e tal, tudo bem, você já impõe como regra inicial. E eu já vejo conjuntos novos, aí vou dar um exemplo aqui do meu trajeto que eu faço, IPs, aí tem o Portal da Baronesa, em outros bairros também, em outras regiões. Você percebe que isso já está muito bem estabelecido, quer dizer, a avenida poderá ser comercial, mas vamos dizer assim, a intimidade do bairro não. Né? Agora, como é que fica nos bairros onde não tínhamos essa regra agora? O plano diretor consegue interferir para harmonizar as coisas ou é só para onde a cidade crescer? Na realidade, em 2006, e de lá para cá essa foto ficou congelada, a gente olhou a cidade e tirou uma foto. Então a gente tinha uma realidade. Nós tínhamos indústria dentro dos bairros. Isso é inegável. O Matão cresceu para todos os lados. Então não dá para a gente chegar e criar uma lei e falar, a partir de amanhã você não pode ficar aqui porque você está incomodando. O que o plano diretor fez? Tirou um raio-x, congelou um momento e deu determinado tempo para as indústrias que estivessem dentro das áreas residenciais se adequarem através do estudo de impacto de vizinhança. E isso está sendo cobrado desde 2016 das empresas. Deu 10 anos, ou para a pessoa, para o interessado, procurar uma área fora de onde ele estivesse. 10 anos é um longo prazo, né? Não foi um ano, foram 10. E na medida que eles permaneceram, eles devem estar apresentando esse plano. Se eles produzem impacto, o impacto gera, né? Nós não falamos só de barulho, né? Na questão do ruído, da poluição ambiental e tudo mais que qualquer atividade gera. Não é só barulho, né? O barulho é o que a gente ouve, mas tem outras coisas. E a partir de então a prefeitura está exigindo. Quando sai a aprovação de um loteamento novo, desde sempre, já tem a destinação, aquela que você falou da vocação, do imóvel.
Então eu comprei um terreno no bairro X, lá está dizendo na escritura qual é a utilização que eu posso destinar, residencial. Dentro do loteamento, alguns lotes têm uso misto, geralmente nas esquinas, geralmente de frente, na testa das avenidas, o misto residencial comercial. E quando é uma área maior, já com destinação para empreendimento, vai ter a zona industrial também, pode ser indústria leve, como é o caso do Portal. As esquinas do Portal tem lá funilaria, mecânicas, pode ver várias empresas. Estão um pouquinho mais longe das residências, mas estão no mesmo bairro. Então, no próprio loteamento já tem essa definição. E o plano diretor nem precisa entrar para se manifestar, porque já está na aprovação do loteamento qual é a vocação que eu posso dar para o terreno. Quando eu compro o terreno, eu já sei que ele não pode ser comércio. O problema em Matão e talvez no Brasil é que a gente muda a destinação do terreno e depois vai na prefeitura tentar resolver. Agora, não estou falando contra ninguém, mas eu tenho casos concretos que aconteceram das pessoas mudarem a destinação e depois tentar fazer com que a prefeitura resolva. entendi. E aí incomoda o vizinho, né? Ô Batuísque, mas, por exemplo, os loteadores, os empreendedores, aquelas empresas que lançam loteamentos, Sim. Nos loteamentos, eles já deixam claro a finalidade de cada terreno ali, ou eles já fica caracterizado de modo que quem está comprando tem consciência disso, ou é uma coisa que o comprador desse terreno só vai descobrir depois? Não, já está definido desde quando vai para o cartório de registro. Quando individualiza as matrículas, passou pela prefeitura, já tem a destinação. Tem uma avenida no bairro que vai ser de frente uma avenida maior, uma marginal. Olha, aqui vai ser misto, você vai poder conviver com comércio e residência. O fundo do loteamento, só residência. E talvez nas esquinas, comércio também. Então, isso tem que ficar definido. Porque eu não posso falar depois. Quando eu compro, eu já sei. Não, então, pelo menos tem essa informação. Às vezes a pessoa não fica sabendo. É isso que eu queria saber. Quando eu compro, eu não sei, porque eu não sou uma pessoa... Na escritura, é que quando a pessoa compra a prazo, não tem um compromisso de compra e venda, tinha que estar lá nesse compromisso de compra e venda qual é a destinação. É como eu alugo uma casa, vou alugar uma casa. O dono vai falar, olha, aqui é só para residência. Olha, aqui é só para comércio. Tanto que a lei tem distinção quando eu alugo comercial e quando eu alugo residencial. Então, o próprio comprador e o próprio vendedor, o princípio da boa-fé antes, durante e depois do contrato, é dar as regras do jogo. Fala, você vai comprar para quê? Vou morar. Então, lá é só residência. Você pensa em fazer um comércio? Sim. Esse terreno aqui é residencial comercial. Ele já está definido durante o período de aprovação. Ok. Não, era mais para saber mesmo, porque... porque depois, na hora que você fala assim, mas eu não sabia. Eu não sabia e me preocupei muito com as pessoas que poderão vir amanhã comprar um terreno e queria saber, elas vão ser informadas dessa característica do terreno ou não? Então era mais para... E vão falar quando pode desdobrar, vão falar quando o limite do desdobro, para depois também eu não fazer duas casas e ir lá na prefeitura e falar, eu não sabia. Depois de feito, né? É verdade. Bom, tem aqui a pergunta de ouvinte também, Matuísque, pois não. O Mário Sérgio, do bairro Nova Matão, ele pergunta, né? Eu gostaria de saber se... gostaria de realizar uma pergunta. A cidade está crescendo para o lado da Faria Lima. Gostaria de saber se fizeram um estudo para evitar enchente no São Lourenço, até porque o loteamento está quase na nascente do São Lourenço. Sim. Pode responder, né? Sim, fique à vontade. Em 2006, Mário Sérgio, foi proibido qualquer loteamento pulando a Faria Lima. Em 2016 foi permitido o que a gente chamou de transposição da Faria Lima, né? A exemplo da transposição do São Francisco. E na lei está dizendo que o empreendedor tem que cuidar dessa questão. Deixar lagoas secas, eu não sei o nome técnico, para aguentar chuvas de 100 anos, a capacidade de chuva de 100 anos, a maior que teve em Matão, que eu lembro que foi em 2013.
na época do Chico Dumont, que inundou inclusive o bairro do Primavera. Talvez tenha sido a maior que o Matão já recebeu nesse tempo, né? Então tem essa obrigação. Certo. É claro que a impermeabilização da cidade, ela acaba trazendo transtorno para a gente, mas está previsto lá essas obrigações, sim. Deu-se o bônus, mas exigiu-se também um ônus do empreendedor. Tem uma grande parte do empreendimento que ele não vai poder comercializar, porque ele tem que destinar para a água da chuva poder escoar. É interessante a pergunta do Mário Sérgio, né? Porque você veja, quanto mais vai crescendo para aquele lado, também a região que margeia o São Lourenço vai sendo concretada, vamos dizer assim, vai sendo impermeabilizada por construções e tal. E significa um volume ainda maior de água para cair no São Lourenço, bem lá na cabeceira, né? Acho que é disso que ele quis dizer, né? É isso que ele então quis dizer. Tem essa previsão, eu não vou lembrar de cabeça, mas tem um leque de exigências, como se falou, né? Está vindo novas exigências, nesse caso já está lá desde 2016, porque assim, no Brasil, pela Constituição, qualquer pessoa pode praticar qualquer atividade. Tem a liberdade econômica, ter lucro não é proibido, né? Nós somos contra a lei da usura e nada mais. Só que tem no artigo 170 da Constituição que o empreendedor é responsável também pelos seus atos. Então ele vai assumir, você quer comercializar a área? Pode vender os lotes, lote é de tanto, tem exigência, mas você vai ter que se adequar aqui na questão ambiental, porque nós temos preocupação com quem mora depois, né? Porque quem recebe a água de chuva lá, a água vai descer para cá, porque o rio sempre corre para o lado mais baixo. A gente já sabe, a água vai chegar aqui. Exatamente. O plano diretor faz exatamente aí esse papel. Eu falei aqui, repito, eu acho que o brasileiro chegou a um ponto de exigências de todo tipo, em todos os setores, que ele está, assim, ele não suporta mais. Veja que empresas são sujeitas a tantas regras que hoje a empresa gasta uma grana enorme só para poder andar na lei. Ele tem que ter consultor de não sei o quê, dependendo do tamanho da empresa, né? Ou tem um escritório de contabilidade, alguém que fica ali e que fica orientando ele, um advogado, um engenheiro, sei lá o quê, porque ele pode descumprir sem que queira, às vezes involuntariamente, uma lei, uma regra. O grau de exigência hoje é tão grande que as empresas gastam mal grande. Olha, realidade, se a gente pensar bem, e você deve ter acompanhado isso, porque você é advogado também, na Constituição de 88, só para você entender, os anos seguintes, o que as empresas gastaram com advogado para poder se ajustar tudo ali nas leis regulamentares que vieram depois, as empresas gastavam maior grana nisso. E hoje, passado esse tempo todo, você percebe que a adequação das empresas, a questão de meio ambiente, um monte de coisa. Gente, é impressionante o quanto pequenas, não estou falando de uma parte só não, pequenas, médias e grandes, proporcionalmente, gastam muito para ter orientação, para ter profissionais, consultoria, um monte de coisa para o cara, o dono dessa empresa não falar nada errado, cumprir o que tem que cumprir. Gente, isso ficou pesado do ponto de vista econômico, do tempo despendido e tudo mais. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Por exemplo, achei bacana, esses dias o vereador Everaldo ia apresentar aqui uma ideia que ia também para o conserto, vamos dizer, do que é o plano diretor, ele tinha a ideia de fazer nos novos conjuntos habitacionais tudo tubulado, a fiação. A energia, internet, o que tivesse que passar de fio não ia ser mais de poste por poste e tal. Você vê que coisa interessante. A ideia é boa, lá na Dinamarca, num monte de lugar, seria lindo. Aí nós temos que pensar que daí vem a questão das exigências do plano diretor, o Matuísque, do ponto de vista da viabilidade, porque... E depois o vereador retirou porque teve o bom senso e tal. Você lança um conjunto habitacional modesto para as pessoas mais humildes, cujo propósito é baratear o máximo possível para que se torne viável para a pessoa financiar, ou então o poder público bancar aquele imóvel lá para pessoas humildes. Aí você entra com uma exigência dessa, que sai caro pra caramba. Pode não ser para os ricos, mas para os pobres. Como é que você faz? Então, o plano diretor tem que botar a cidade dentro de uma modernidade, mas tem que levar em conta o poder de pagamento dos seus munícipes também, não é isso?
Justamente. Senão... É a convivência harmoniosa. É fácil conviver comércio com residência? Claro que não. É fácil você sair na porta da sua casa, aquele bar, aquela lanchonete. A gente sabe, quem mora do lado de comércio. É gostoso quando você sai da sua casa e vai numa lanchonete. Agora, e quando a lanchonete está no seu quintal? Então, essa preocupação já do Estatuto da Cidade de criar o WAVE, e Matão recepcionou o WAVE. Quem não conhece, procure conhecer. Estudo de impacto de vizinhança. É um rol de exigências para o empresário, para o empreendedor, né, o futuro interessado em abrir um negócio, que exige dele certas responsabilidades. Eu vou dar o exemplo clássico que eu tive na minha aula de mestrado da ERS. E você falou da Dinamarca. Na Dinamarca, uma senhora abriu a janela um dia e tinha uma torre, um cano de radioamador. Por incrível que pareça, esse radioamador era de um brasileiro que estava morando lá. Foi pedir na prefeitura porque ele usava o radioamador. Essa mulher foi na prefeitura porque estava atrapalhando aquele cano, que é fininho, né? Aos olhos, assim, comum. Estava atrapalhando a visão dela, que ela, aos 30 anos ela abria a janela e via tudo. Uma reclamação, arrancaram a antena do radioamador do brasileiro. Então, às vezes a gente, cidadão, não sabe o poder que a gente tem. Não é para sair amanhã brigando com seu vizinho que tem lanchonete. Não é isso que a gente está falando. Mas o poder de mobilização da sociedade é totalmente outro depois da Constituição. Abriu-se o leque da participação efetiva do cidadão, através dos conselhos, moradores de rua, do bairro, né, onde mora, querer saber o que vai ser construído ali. Você muda, um grupo de pessoas manda paralisar uma obra. A gente tem o costume no interior de ser chamado de curioso, né? A gente fica na porta da casa, curioso. A gente tem que ser curioso. O cara está construindo lá, o que você vai fazer aí? Com a casa. Ah, bom. O que você vai construir? Um bar. Ah, aqui você não vai. Entendeu? Eu sempre falo isso. Uma mobilização das pessoas muda as coisas. Fora as exigências que o poder público já coloca nas costas da pessoa. Bom, é isso, minha gente. Eu vi isso aqui, você vê como é, né? Lá está escrito assim: audiência pública para a correção do plano diretor de desenvolvimento sustentável e de política urbana. Dito assim, parece alterando tudo, né? Ou então o cara nem entendeu também, ficou por isso. Aí uma entrevista dessa traz na prática o que significa isso. E aí todo mundo que ouviu entendeu que, opa, eu sou uma pessoa modesta, humilde, mas eu tenho a ver com isso aí. E sim, tanto quanto as pessoas mais poderosas. Isso aí tem a ver com meus filhos que vão morar aqui amanhã, meus netos. Sim. Então a nossa geração está organizando tudo para os nossos filhos e netos viverem mais harmoniosamente. Poxa, então o plano diretor me interessa, você deve ter dito. Viu só como interessava a entrevista? O que antes era um título que parecia até chato, coisa de engenheiro, coisa de advogado e tal. E, no entanto, interessa a cada um de nós. E por isso a entrevista aqui se revestiu de uma importância muito bacana e se converteu aqui numa prestação de serviços do programa para os ouvintes muito interessante. Muito obrigado, Matuísque, pela sua gentileza aí, viu? Seu objetivo foi cumprido porque você conduziu com galhardia o que você falou. Muito obrigado, doutor. E quando precisar, e assim que a gente vai ter outras rodadas, estamos à disposição, Darcy. Muito obrigado. É um prazer. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado, doutor. Obrigado a você. Até logo. Até logo. Falei com o doutor Eduardo Matuísque, primeiro secretário do CONCIMA,